Olá pessoal, tudo bem? Essa aqui é a nossa sexta videoaula e é a aula que a gente vai ensinar como fazer o orçamento para o cliente, né? Como que você vai chegar naquela parte satisfatória de estar enviando o orçamento para o cliente com as imagens, com tudo especificado ali para ele, né? Então é a parte que a gente vai ensinar agora como estar fazendo a nossa folha de orçamento para estar enviando para o cliente, né? E aqui eu vou ensinar também que pode ser enviado tanto com medida e valor de adicionais, como sem medidas e sem valores de adicionais se quiser. Lembrando que aqui todas as informações são fictícias, né? E esses valores aqui também são valores simbólicos, né? Baseado ali nos valores que a gente fez o nosso cadastro aqui, né? Quando vocês adquirirem o software, cada um vai colocar o seu preço de custo de matéria-prima, sua margem de lucro e vai sair certinho como vocês trabalham aí e vendem para o cliente, certo? Então aqui no nosso menu principal, nós vamos ter o botão aqui, ó, novo orçamento e a folhinha aqui de orçamento. Vocês podem estar clicando tanto em cima na folha como clicando aqui no botão, tá? Clicando aqui em cima, ele vai processar aqui, ele vai fazer a limpeza da folha e vai aparecer a caixa de mensagem aqui, ó. Adicione os dados do cliente. Vocês vão dar um OK. Ele vai abrir aqui a nossa caixa aqui de cadastrar o novo orçamento. Então vocês vão colocar o nome do cliente, tá? É sempre bom ter que ter um nome, pelo menos um consumidor, balcão, tá? Sempre tem que ter. É a única coisa que é exigida aqui na hora de fazer o orçamento, porque depois sem nome como é que a gente vai localizar esse cliente, né? E vocês podem estar colocando aqui alguma informação adicional também. Aí aqui é opcional, telefone, endereço, né? Vou colocar o endereço aqui só como opção, né? Então vou botar aqui rua de tal, número 741, bairro Centro, cidade, Balneário Camboriú, beleza? O vendedor também vocês vão fazer o cadastro uma única vez. Ah, todo orçamento eu vou ter que cadastrar o vendedor? Não, vocês vão fazer o cadastro uma única vez, a primeira vez aqui, vão cadastrar ele, vão clicar nesse botão, vão colocar o nome do vendedor, o telefone, a comissão, se ele não ganha comissão vocês vão deixar zero, se ele ganha comissão vocês vão colocar qual comissão que ele recebe, né, pelas vendas dele, e vocês podem estar cadastrando até 4 vendedores, vão fazer aí e vão salvar aqui. Tá? Então esse cadastro, como eu falei, é uma única vez. Aí quando for montar o orçamento, escolhe lá quem foi o vendedor que trouxe o orçamento, ele vai trazer as informações lá do vendedor, tá bom? Então eu vou deixar aqui como vendedor Anderson. Beleza. Fez o cadastro do cliente aqui, tá? Nota que tudo que eu coloquei aqui nessa caixa já apareceu aqui na minha folha aqui, ó. Até acabei de notar que eu botei aqui errado aqui, ó. Então, ó, já olhei ali e já até arrumei aqui, certo? Então tudo que eu colocar de informação aqui já vai aparecer na minha folha. Acabei de fazer o cadastro do cliente, eu venho no botão aqui iniciar novo orçamento. Quando eu clicar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a nossa calculadora rápida. Então vocês simplesmente vão vir aqui e vão procurar o que ele quer. Vou botar aqui um balcão, tá? Como exemplo. Cor da chapa, eu vou vir aqui e vou procurar pela cor, vou botar aqui o cinza mesmo, corumbá. Vou colocar a medida, então vou botar lá direto lá 70 por 1,90. Vou chutar aqui, tá? São as medidas. Aí a opção de colocar os adicionais, então eu quero colocar aqui, por exemplo, o acabamento simples, um exemplo, tá? Como é metro linear que a gente cobra lá os acabamentos, eu vou colocar aqui 4,5 metros. Então aqui já vai dar o valor final, porque o acabamento eu já fiz o cadastro dele lá como sendo o valor final. Então eu não preciso colocar o valor final, entendeu? Então, como eu já fiz o cadastro dele lá, na hora que eu cadastrei na videoaula passada, o acabamento eu já estou cobrando o valor final, então eu não preciso cobrar taxa nenhuma em cima. Se é algum item que eu quero cobrar uma margem em cima, simplesmente eu venho e coloco aqui a margem que eu quero. Mas como é acabamento final e eu só quero cadastrar ele aqui, não tem problema, tá? Então vamos deixar aqui 0%, tranquilo? Fechou. Então não quero adicionar mais nada. Aí eu tenho a opção aqui de valor adicionais e hora de funcionário. Se eu quiser colocar, não é obrigatório, né? Eu quero colocar aqui para somar o meu horário de funcionário, mas eu não vou colocar. Ou eu quero cobrar aqui a taxa de entrega, o combustível, o almoço dos rapazes, para ele somar ali ao nosso orçamento que eu também mostrei lá na videoaula passada, né? Então, mas aqui eu não vou também colocar nada. Eu vou clicar aqui em limpar tudo, eu não quero acrescentar nada disso aí. Aí eu vou ter a margem de lucro. A margem de lucro nossa aqui, que eu posso estar clicando nela, ela sempre vai ficar a última margem que vocês trabalharam, então dependendo da obra, vocês podem querer cobrar uma margem maior ou uma margem menor, dependendo da situação, da dificuldade ali do serviço, vocês podem estar fazendo alteração. Sempre vai ficar a última cadastrada, tá? Então vou deixar aqui a margem em 120 como está. Aqui eu tenho um botão de custo e lucro, para mim estar vendo qual é o meu custo e o meu lucro dessa situação aqui, desse item, né?
Então eu posso estar vendo aqui. E a observação aqui embaixo aqui eu vou colocar lá, né, área gourmet, beleza? Então fiz o cadastro aqui de tudo que eu precisava, coloquei, escolhi o desenho, coloquei as medidas, coloquei o adicional que eu quero, o valor final já está aqui, coloquei a observação, eu simplesmente vou vir nesse botão aqui, ó, lançar na folha. Para quê? Para gravar na folha de orçamento. Então eu quero que tudo isso aqui vá parar lá na nossa folha de orçamento. Então eu venho aqui nesse botão verde e clico aqui. Aí aqui na nossa demo vai estar liberado somente o item número 1 e o item número 2, tá? Do 3 em diante está bloqueado, é só na aquisição do software, tá? Então aqui esses restantes aqui vão estar bloqueados somente na aquisição do software. Está liberado o nosso item 1 e o item 2 aqui. Como esse é o primeiro item que eu estou gravando para o cliente, eu vou clicar aqui no item número 1. E aí ele simplesmente vai gravar na folha e ele retorna para a calculadora rápida para me lançar o próximo item. Então agora eu quero, por exemplo, uma ilha. Eu simplesmente vou botar a letra I de ilha e vou com a setinha do teclado aqui para baixo ou para cima, né? Vocês lembram que eu falei lá na videoaula passada, e eu vou trocando as imagens aqui até chegar no modelo de ilha que o cliente quer. Eu vou optar por esse modelo aqui, vou escolher aqui a cor, vou botar aqui preto São Gabriel e vou colocar a medida aqui. Então eu vou botar que tem aqui 65 de largura e eu vou somar aqui já o pé, o tampo e o frontão aqui do lado, somando tudo deu 2,40, certo? Eu vou colocar aqui a medida que eu tenho aqui, tá? Aí já estou com o meu valor final, simplesmente só vou colocar observação, não quero colocar nenhum item adicional, não preciso colocar nada, só vou colocar observação aqui, cozinha, certo? É isso aí que eu quero. Beleza, está cadastrado, eu venho aqui no botão lançar na folha, item número 2. Então simplesmente eu vou vir aqui clicar no item número 2, ele vai gravar na folha e ele retorna agora para mim fazer o terceiro item, que eu também iria vir, escolher o desenho, colocar a medida, lançar na folha, né? Aí eu ia colocar lá item 3, depois o item 4, depois o 5, depois o 6, depois o 7, eu vou gravando todos os itens um a um. Quando acabar de lançar todos os itens, no nosso caso aqui a gente só está com 2 liberados, né? A gente vai vir para esse botão aqui ver folha. Para quê? Para a gente ir para a folha de orçamento. Então quando eu clicar aqui em ver folha, certo? Ele vai vir aqui para a nossa folha de orçamento. Tranquilo? Aí aqui, tá? A gente vai estar visualizando a folha antes de estar encaminhando para o cliente. Então quando vocês forem fazer o cadastro lá da marmoraria de vocês, colocar as informações, se caso esse símbolozinho aqui ó, do mapa ficar na frente do endereço, ele está solto aqui, então vocês podem estar levando para um lado e para o outro, tá? Então vocês podem estar trazendo para a direita ou para a esquerda, se quiser pode estar aumentando ou diminuindo, se caso aqui o símbolo do WhatsApp ficou na frente do número de vocês, pode estar levando lá para trás ou aqui para frente. Ah, eu não quero o símbolo do Facebook, clica nele, aperta o delete, ele vai ser excluído, ou traz aqui para a parte cinza e não vai aparecer mais. Então isso aqui é para vocês poderem estar deixando cada um, né, da sua forma e como quiser que apareça o cabeçalho, beleza? Outra coisa que vocês podem estar fazendo também é o seguinte, depois que eu comecei a fazer orçamento eu tive que parar, tive que parar no meio porque chegou um cliente, ou chegou uma carga, ou chegou os funcionários, eu tenho que despachar eles. E aí eu tive que parar várias vezes o orçamento, sair da mesa e depois voltar para fazer. E nesse meio tempo o cliente lá me informou o endereço dele, ou me informou o telefone que ele tinha esquecido. Então vocês podem vir aqui e colocar o telefone dele depois, tá? Não tem problema, vocês podem estar, mesmo depois que a gente iniciou o orçamento, aqui está liberado ainda para estar fazendo. A cidade não é essa, é outra, eu posso estar trocando. O endereço eu errei, pode estar mexendo, tá? Então está liberado ainda, enquanto está fazendo orçamento, o cabeçalho aqui está liberado para uso, tá? Do lado de cada imagem vai ter, né, de cada item aqui, vai ter uma prancheta. Para que serve essa pranchetinha? Clicando nela, ela vai abrir aqui, ó, os detalhes do item 1. E aqui vocês vão ver todos os detalhes do que aparece aqui, também é flutuante, né? Então a gente pode estar arrastando para onde quiser. Então tudo que está aqui na folha vai aparecer aqui. Só que aqui é o seguinte, por exemplo, não é justo com quem foi fazer o orçamento, vocês, né? Que o cliente chama, liga ou passa na loja e diz assim, olha, eu quero que vocês vão lá na minha casa tirar a medida. Aí vocês pegam a trena, pegam a agenda, entram dentro do carro, dependendo da distância do cliente. 20 minutos, 15, meia hora, 1 hora no trânsito para chegar lá no cliente, aí aguarda ele chegar, fica meia hora esperando, aí ele diz o que ele quer, vocês medem, volta para a loja, monta o orçamento, ele pega esse orçamento todo mastigado, todo bonitinho que vocês vão encaminhar assim para ele, dessa forma aqui, por exemplo, né? Dessa forma aqui, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar esse orçamento para o concorrente.
Então, para todo mundo que trabalha com mármore na sua cidade, ele vai encaminhar esse orçamento aí para os caras se basear no teu orçamento para passar o preço para ele também. Ele vai fazer lá o famoso leilão, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Às vezes, dependendo do concorrente, o cara nem vai lá na casa dele medir, porque como já tem a medida aqui e já tem o preço, né? O cara vai se basear pelo teu orçamento. E às vezes o cara também nem vai calcular, ele vai olhar o preço que tu cobrou aqui, ele vai dizer, esse aqui que ele cobrou, fulano cobrou 3.800, eu vou cobrar 3.600, R$ 200 a menos só para poder fechar a obra. Então, o que é interessante? O que a gente ensina lá no treinamento quando adquire o software? Do lado aqui, vai ter esse botãozinho aqui, uma trena sem medida. Tá? Para quê? Quando eu clicar nele aqui, essa medida que está aqui, 70 por 1,90, ela vai desaparecer do orçamento. Ela continua aparecendo para vocês aqui, mas do orçamento ela desaparece. Para o cliente não ter justamente a medida e está passando para os concorrentes. Se caso ele já tenha a medida, foi ele que mediu, o arquiteto, já trouxeram a medida para vocês, aí não tem problema, porque ele já tem a medida, ele passa para quem ele quiser. Mas quando ele não tem a medida e vocês têm que ir lá fazer toda essa parte de medição, às vezes dar um feedback para ele, dar uma luz, olha, acho que aqui ficava melhor isso, aquilo, aí ele pega todo esse teu tempo, esse teu recurso e manda de mão beijada para os outros. Então aqui tem a opção de tirar a medida. Se eu der 2 cliques aqui, ele volta a medida. Então tem a opção de sem medida, 2 cliques ela volta de novo, tá? Eu vou deixar aqui sem medida, beleza? A outra opção que nós temos aqui é também tirar o valor desse item adicional, tá? Por quê? Porque às vezes é o seguinte, vocês vão vender lá, por exemplo, uma massa plástica para o cliente. R$50 uma lata de massa plástica. Aí ele vai ver aqui, massa plástica, R$50. Aí ele vai ali no material de construção da esquina e vai ver que custa 26. Ele vai dizer, pô, o cara do mármore lá está me cobrando o dobro. Claro, porque vocês vão comprar de uma distribuidora e vão revender e, claro, vocês vão cobrar uma margem em cima de tudo aquilo que vocês forem revender. Uma grapa, né? Aquilo que for repassado para o cliente, vocês vão cobrar uma margem em cima. Então não vai ser o mesmo preço que for no material de construção, algo do tipo, né? Então o que acontece? Às vezes o cliente vai fazer essa comparação. Então se vocês quiserem, vai ter aqui também embaixo do sem medida os adicionais aqui, ó. Então se eu der um clique, o que ele faz? Ele vai desaparecer. Então o cliente sabe que ele está comprando uma bancada aérea na cor cinza, mármore, que vai ter o acabamento simples ou a massa plástica como eu estou explicando. Mas o valor desse item ele não vai saber quanto está sendo cobrado só esse item. Nesse caso aqui ele não sabe quanto está cobrando o acabamento. O valor desse acabamento já está em cima do total aqui. Já está no 1.892. Entendeu? Já está somado aqui. Então tem essa opção. Se quer deixar, não precisa pagar. Mas se quer tirar, tem a opção de retirar aqui medida. Continua aparecendo para vocês, mas para o cliente não, tá? E aqui outra opção que nós temos é o seguinte. Às vezes, dependendo do cliente, dependendo do tipo da obra, aí, poxa, o programa vai cobrar certinho, 1.892, mas eu queria dar uma arredondada aqui para uns R$2.000, então eu posso vir aqui e dar aquela lapidada, mexer no preço. Ele vai cobrar o valor real, mas vocês podem estar colocando uma gordurinha em cima, porque depois na negociação que vocês forem fazer com o cliente, vocês sabem que cobraram um pouquinho a mais e pode dar um descontinho para ele. Então tem essa opção de editar o valor antes de caminhar para o cliente, tá? Vocês vão estar visualizando aqui também que tem esse botão buscar imagem e retirar. Isso aqui só é usado quando a gente pega um orçamento que a gente já fez, já mandou e o cliente quer fazer edição. Nesse caso aqui a gente não usa esses botões. Mas se caso alguém for aí e clicar sem querer aqui nesse X por curiosidade e desaparecer a imagem daqui, nossa, sumiu a imagem, sumiu as linhas, desapareceu tudo. É só clicar no botão em buscar imagem. Então ele simplesmente serve para isso, né? Para retirar e para buscar imagem, tá? Beleza, pessoal? Então esse aqui foi os detalhes do item número 1. Isso aqui a gente chama de lapidação. A gente ensina no nosso treinamento lá, né? E ensina outras coisinhas mais também, tá bom? Então esse aqui, eu fiz a lapidação do primeiro item. Vou fazer do segundo. Então vou clicar aqui na prancheta do lado do item 2. É a mesma coisa. Vou lá retirar a medida, que eu não quero que o cliente veja. O valor de 1.045 eu vou arredondar para 1.050. Pronto, entendeu? É só isso aqui que eu vou fazer. Aí eu tenho já que acabou, no meu caso, né, como está liberado só os 2 itens, eu venho aqui embaixo aqui, ó, imprimir aqui a folha número 1. Eu vou clicar neste botão aqui e ele vai abrir a nossa caixa aqui de imprimir e salvar a folha número 1, certo? Aqui, tá, na demo não precisa estar fazendo o cadastro já, né, só quando fazer aquisição, mas vai ter a opção aqui, ó, cadastrar taxa de cartão, boletos e notas fiscais. Então aqui vocês podem, quando fazer a aquisição do programa, estar colocando o valor que vocês pagam na taxa de cartão
Boleto, quem trabalha com boleto ainda, né, pode estar cadastrando. Que não trabalha, não tem problema, não precisa nem colocar preço, nada. Nota fiscal de serviço e eletrônica aqui também. Por quê? Por exemplo, aqui, o total do nosso orçamento está em 3.050. Ah, mas o cliente quer fazer em 6 vezes. Aí vocês vão optar aqui, por exemplo, em 6 vezes. Então vai dar R$ 228,75 de taxa. Quem que vai pagar essa taxa? Por enquanto é o cliente que está pagando aqui. A gente está colocando em cima do orçamento para ele pagar. Nota fiscal também ele vai querer. Já são mais 137, não, já foi para 3.416. Então só de taxa são R$ 366 de taxa, certo? Aqui na demo também não vai estar liberado, vai estar bloqueado aqui o vendedor, tá? Então vai estar bloqueado, mas quando vocês aqui adquirirem, vão escolher o vendedor aqui, ele já vai dar a taxa que a gente fez o cadastro lá, né? A taxa de comissão dele e também o total e já vai somar aqui junto. Então, o que acontece? Esses R$ 366 vocês têm a opção de ou cobrar do cliente ou vir aqui e vou dar desconto para ele. Ah, não, eu vou morrer com esses 366. E aí vai passar para o cliente ali o valor normal, tá? Beleza? Mas eu vou colocar aqui nesse caso aqui que não vai ter nada disso, tá? Eu vou deixar aqui sem nada, tá bom? Outra coisa, não sei que vocês viram aqui que eu cliquei, o quê? Esse olhinho verde e esse olhinho vermelho, ele mostra o lucro e ele retira. Tá? Porque muitas vezes vocês vão fazer orçamento, alguns fazem a instalação do programa em notebook e já leva o notebook para casa do cliente e já monta o orçamento lá. Então, ao invés de estar sentado na mesa ali, conversando ali com a esposa ou com o marido, está conversando com alguém ali do casal e o outro está andando pela cozinha ou pela sala e passa por trás do computador. E se deixar isso aqui aberto, assim, que às vezes vai pedir um desconto, 3.050, vamos chegar no 2.500, aí, pô, 2.500 eu vou ter que dar R$ 550 de desconto, né? Aí tu já vai ver que o teu lucro, sabe, teu lucro já diminuiu bastante, né? Então tu já não vai ter um lucro bom. Então o que acontece? Às vezes o cliente, tu estás fazendo essa negociação aqui, tu estás vendo o teu lucro na hora, quanto tu vai ganhar, então tu sabe até onde tu pode dar teu desconto, e às vezes tu está fazendo essa negociação e o marido passa por trás. Então se tu vê que o marido está se aproximando, tu esconde e ele não vai ter visão do que ele está vendo ali. Aí esse caso, não, ficou tranquilo, né? Ou até mesmo na própria loja, está sentado na mesa, está conversando com um e o outro está andando para um lado e para o outro ali pela loja. Às vezes o cliente passa atrás da mesa, ele quer dar aquela espiada no computador, que todo cliente faz isso. Aí, então tem essa opção para isso. Então vocês podem ver o custo e o lucro para saber até onde vocês podem chegar no desconto, entendeu? Então, por exemplo, assim, poxa, o cliente chegou aqui em 3.500 e quer fechar no 1.800, sabe? Putz, aí eu vou ter que dar muito desconto, né, cara? Poxa, eu vou ter que dar aí R$ 1.050 de desconto, por exemplo. Não, mais, 1.250 de desconto. Então, vou botar aqui 1.250 de desconto. Para chegar no 1.800, pô, meu lucro vai ser 241. Né? Então, não dá, né, para chegar nesse preço. Não tem como, né? Então, claro que é só um exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Mas aí o cliente sempre tenta aquela, né? Poxa, dá uns R$ 600 de desconto, né? Aí tu vai dizer, cara, não dá, ficou muito. Então por isso que fica aparecendo aqui o custo e o lucro. E o botãozinho olho verde e olho vermelho é justamente para isso, para a gente estar visualizando ou não ali na hora que a gente está fazendo o orçamento. Outra opção que também está bloqueada aqui na demo, só vai estar liberado na aquisição, é com valor ou sem valor individual. O que acontece? Quando a gente for fazer o orçamento aqui para o cliente, tem a opção de não aparecer esses valores individuais aqui, de cada item. Só vai aparecer lá embaixo o valor total. Então vai aparecer o total e cada casinha dessa aqui vai estar limpo, né? Igual está ali o sem medida, né? Vai estar sem medida, sem os adicionais e sem os valores individuais também, caso vocês quiserem. Só vai sair o total da obra. Olha, a tua obra vai custar X. Pronto. Então tem essa opção também de tirar o valor individual de cada item, vai desaparecer esses valores aqui, esses dois iriam desaparecer, ou com o valor individual, que no caso está aparecendo aqui, tá bloqueado na demo para aparecer o valor individual, e então não tem essa opção de trocar, vai sempre aparecer o valor individual aqui nela. Aqui nós temos também aqui as observações, então é aquilo que vocês querem especificar para o cliente lá no final do orçamento. Então lá no final do orçamento as formas de pagamento. Esta mensagem que está aparecendo aqui, tanto nessa folha como nessa daqui, eu só ensino no treinamento a como colocar essas mensagens aqui separadas, né? Então pode estar colocando imagem, pode estar colocando detalhe, mas isso aqui a gente ensina só no nosso treinamento mesmo, tá? Então aqui na demo aqui também não vai estar liberado esse recurso. Então beleza, tá tudo ok aqui, já olhei se eu vou cobrar taxa, não vou, se eu vou dar algum desconto, por exemplo, vou dar R$ 50 de desconto, como eu coloquei aquelas gordurinhas em cima ali, eu vou dar 50 de desconto para nós já mandar para ele no 3.000. Tá tudo ok aqui, mensagem está certa, tudo jóia, o que eu vou fazer? Vou clicar no botão aqui, confirma. Para quê? Para todas essas informações que eu tenho aqui, que eu quero que o cliente veja,
apareça lá para ele no final da folha, tá? Então simplesmente vocês só vão clicar confirma, tá? Eu só fechei a caixinha para mostrar para vocês que o que estava aqui veio para cá. Clicou confirma, vocês vão clicar aqui no papelzinho aqui, ó, imprimir ou gerar o PDF. Vocês vão clicar em cima da folha. Aí vai aparecer quantas cópias, caso vocês forem imprimir em papel, né? Ah, eu quero imprimir uma via para o cliente e outra para mim, aí bota duas. Não, quero uma cópia só porque eu vou estar imprimindo em PDF. Vou dar aqui OK. Então uma única cópia. Sempre escolha PDF, tá? Ou se não tem, instale a impressora PDF no seu computador, porque o PDF o cliente, vocês conseguem mandar pelo WhatsApp e o cliente consegue abrir lá no celular dele. Então o PDF abre qualquer celular, tá? Aqui esse formato XPS é só computador, por exemplo, né? Já não consegue abrir no celular. Então baixe, quem não tiver impressora PDF, baixe uma impressora PDF e instale no seu computador, tá? Então eu vou dar OK e aqui vai pedir um local para mim salvar. Então eu vou escolher área de trabalho, vou ter pasta lá de clientes, né? Então eu vou salvar lá com o nome do cliente lá. Então como aqui o nome do cliente é Anderson Luiz, vou botar aqui obra sítio. Então vocês vão salvar e vão salvar aqui, ó. Beleza, ele está gerando o arquivo, já gerou. Então vocês vão vir aqui em cima, a gente ensina, né? Depois que acabar o orçamento, sempre minimiza aqui o programa e vai lá e confere, né, se lançou tudo direitinho, se não ficou faltando nenhum item, se lançou todos, né? Se fez tudo bonitinho, certinho, sempre confere. O ser humano é ato falho, pode falhar, né? Esquecer de alguma coisa, ver se estava fazendo, saiu, voltou, pulou um item sem querer, então sempre confere, né? Com a anotação que tem ali se está feito certinho. Então no nosso caso aqui, vocês vão conferir, olham se está tudo bonitinho, está tudo certo, encaminha para o cliente, é igual encaminhar um arquivo normal ali no WhatsApp. Vai lá no símbolozinho de anexo, documento, vê onde é que está esse arquivo e manda para o cliente lá. Então aqui nesse caso aqui a gente mandou para ele sem medida, sem valor de adicionais e está aqui o orçamento do cliente dele, entendeu? No orçamento lá do nosso cliente. Feito isso, só voltar no programa, aqui vai estar bloqueado na demo, né? Salvar, então sempre que acaba de imprimir ele para o cliente, vocês salvam nesse botão verde. Por quê? Porque aqui no programa a gente consegue buscar todos os orçamentos feitos. Por exemplo, aqui eu tenho o Anderson Luiz, se eu salvasse aqui iria aparecer lá, Anderson Luiz, obra sítio, entendeu? Então todos os clientes que vocês fizerem o cadastro, vocês vão conseguir pesquisar aqui. Então eu quero o Anderson, aí ele ia trazer todos os Andersons que tivessem salvo. Quero a Dona Maria, quero. Por isso que é sempre importante, né, colocar quanto mais informação do cliente vocês tiverem, melhor para depois estar localizando. Por quê? Porque eu consigo pegar esse orçamento aqui depois de salvo. Se ele quiser tirar essa ilha, eu posso excluir essa ilha do orçamento, porque eu tenho aqui a lixeirinha. Vocês vão ver aqui, ó, eu tenho a lixeira e eu posso excluir esse item do orçamento, entendeu? Aqui na demo vai estar bloqueado, né? Mas aí na aquisição do sistema vocês têm essa opção. Então pode mandar orçamento para o cliente recebe, conversa lá com a esposa ou com o marido, olha, quero mudar meu orçamento, tira tal item e me manda de novo. Vocês conseguem estar fazendo essa edição no sistema, certo? Então beleza, pessoal, então essa aqui foi a nossa 6ª videoaula ensinando a fazer o orçamento. Beleza, pessoal? Um abraço aí para vocês.